Oi, gente, boa noite. É, Nós vamos dar sequência, então, à aula da semana passada, onde a gente estava falando sobre a questão da parasitose espiritual, né? E os impactos que isso causam, dessa obsessão, desse tipo de obsessão espiritual e de como acontece essa obsessão espiritual, os impactos que isso causam no nosso cérebro, né? Ali na questão da produção de neurotransmissores, né? Consequentemente, da serotonina, da noradrenalina, da dopamina, da melatonina também, por que não? Então, aí a gente pôde entender que o comprometimento da produção, né? Ali a ação dos espíritos em partes específicas do nosso cérebro e dos nossos neurônios também, eles impactam diretamente no nosso comportamento, na nossa fala, na questão do humor, é, na nossa capacidade de discernir, de pensar, de julgar, de perceber o mundo, né? Onde tudo isso acaba sendo interrompido. Na verdade, interrompido não é bem a palavra, mas isso acaba sendo limitado quando o indivíduo ele passa pela questão de obsessão espiritual, né? A gente falou de tudo isso e como isso impacta na vida do obsidiado, né? A gente falou também que essas obsessões, para chegar nesses níveis de obsessão, a obsessão, as sugestões, na verdade, elas já vêm acontecendo vagarosamente, frequentemente, tenazmente há muito tempo, né? Então, para chegar nesse nível de parasitose, a obsessão espírita ela vai acontecendo em doses muito sutis, justamente porque os espíritos, todos nós temos uma inteligência imensa e absurda dentro da gente, né? E os espíritos obsessores, eles utilizam toda essa inteligência que também tem dentro deles, todo esse conhecimento, né? A gente falou que um obsessor ele tem muito conhecimento sobre a anatomia, sobre a nossa fisiologia, é, são muito conhecedores de todos esses mecanismos, então acaba por ser, e dos nossos próprios pensamentos também, então acabam por iniciar essa obsessão como forma de sugestões, né? Nos conhecem intimamente, sabem as nossas dores, as nossas mazelas, sabem o que nos causa sensação de prazer, o que nos causa medo, porque uma das sintonias que nos sintoniza também com o obsessor é o medo, é a baixa vibração, e a gente sabe que o medo baixa muito a nossa vibração, e todos os pensamentos que nos fazem sentir medo, querendo ou não, nos fazem viajar, né? É como se nós fôssemos cães farejadores, onde a gente está andando pela rua e sente aquele cheirinho ali e sai farejando, farejando, farejando até o final. É como se o medo agisse dessa forma, né? Então ele chega numa forma de pensamento e a gente vai dando vida, vai dando cada vez mais vida para aquele pensamento e quando vê já está imerso. Já fechou um circuito e a gente passa a ser esse pensamento, passa a se comportar de acordo com aquele pensamento e com aquela indução que está sendo feita por aquele espírito. Indução essa que não é feita sem motivo. Todos nós temos um passado e não estamos aqui para apagar o nosso passado. Estamos aqui, sim, emitindo ainda as mesmas vibrações, os mesmos pensamentos e nos comportando das mesmas formas, só muda o cenário, né? Muitas vezes achando que somos que já evoluímos muito, que já não passamos por certas coisas, mas somos ali iludidos, até por isso, né? Até por esse tipo de pensamento.
Então, falamos de muitas coisas na última aula. Foi uma conversa, né, bem extensa, não foi um monólogo, todo mundo participou bastante. E a gente parou nesse slide, que é o penúltimo, a gente só tem um slide agora pela frente, mas é importante que a gente finalize. E aí eu vou começar ali pelo último trechinho que a gente tinha lido, que é: conhecendo o mecanismo neurofisiológico do ser humano, alguns espíritos perversos orientam os seus tutelados em técnicas obsessivas, de forma que possam agir por intermédio dessas emissões de ondas vibratórias perturbadoras que terminam por ser captados pelo cérebro do encarnado, em face das matrizes morais que se encontram nos seus perispíritos, em decorrência dos atos infelizes praticados anteriormente, inscritos como culpa e necessidade de reparação, né? Todas as nossas atitudes aí pretéritas, né, de vidas anteriores, elas causaram uma culpa ali, né? É, em forma de matriz espiritual, né? Amigo Jorge tá aí, ele entrou, ele vai poder me ajudar nisso. E é como se, como eu falei anteriormente, os espíritos eles nos conhecem profundamente. Então, é muito mais fácil, né? É claro que nós estamos falando de espíritos inteligentíssimos e é muito mais fácil saber quais são as nossas dores, e saber como nos induzir. Saber os tipos de comportamentos que nos causam dor, que fazem com que a gente reverbere pensamentos e sentimentos, para que a gente se mantenha sempre preso. E a gente sabe, a gente já conversou bastante, que a gente dorme e acorda e se desloca pela vida, né, todos os dias, sempre com os mesmos comportamentos e os mesmos sentimentos. Então, acaba que a gente facilita a vida desses espíritos obsessores por imprimir, né, e induzir os pensamentos, porque a gente anda aqui nesse mundo encarnado como uma espécie de zumbis. Então, todo pensamento que chega, todos, e chegam muitos a todo momento, a gente acredita em todos. Então, eu saio de um pensamento para o outro. Eu não tenho aquela pausa entre um pensamento e outro, porque eu sou muito acelerado. Então, é um prato cheio para as obsessões. Eu vou sendo induzida, induzida, e de indução em indução, eu chego exatamente onde eu preciso chegar para que as obsessões mais graves elas possam acontecer. Justamente porque dia após dia eu vou alimentando essa minha simbiose com espíritos de vibrações muito baixas. Pode passar, Cris, por favor. Começando o processo de sintonia, o tálamo, né, que o tálamo também tem uma importância funcional para a gente importantíssimo, ele também está ligado com a nossa questão comportamental, também está ligado com a nossa questão emocional, e ele está muito ligado também em enviar mensagens, né, para todo o nosso corpo, né, para os nossos principais sistemas sensitivos. Então, o tálamo se encarrega de, como eu falei, ele é responsável por transmitir as informações, e como eu estou nesse processo de sintonia, ele vai transmitir e transferir essas cargas energéticas aos gânglios de base e a todo o nosso cérebro, né? Eu recebo toda essa sintonia e é como se meu cérebro ele fosse mergulhado, né, com tudo isso. E o tálamo tem atividade muito importante para enviar todas essas transmissões. Outras implicações ainda mais delicadas ocorrem, sem que alguns dos perseguidores deem-se conta de como estão acontecendo. É sempre uma dívida moral que se encarrega de produzir sincronia entre o antigo algoz e sua vítima anterior. O mais é resultado da perseverança dos indigitados cobradores e das debilidades morais daqueles que lhes passam a sofrer o assédio. Então, até respondendo a pergunta da Maria da aula anterior e também voltando a falar o que a gente falou aqui no começo, nunca é por acaso, gente. Nunca.
nunca. A gente precisa ter sempre em mente que Deus é justo e bom. Então, isso nunca vai acontecer sem que a gente tenha sintonia com esse tipo de espírito. Por mais que nos faça sofrer, por mais que doa, por mais que no momento a gente não saiba o que pode ter sido a porta de entrada para esse tipo de parasitose, se a gente desacelerar e mergulhar dentro da gente, a gente consegue ver claramente o que dá sintonia, o que abre sintonia, quais são os comportamentos e os pensamentos e os sentimentos que a gente insiste em se manter preso. Né? Eu costumo dizer sempre que cada vez que uma obsessão espiritual acontece, e ela está acontecendo, tá, gente, com todo mundo, todos os dias nós somos induzidos pelos espíritos, seja em maior ou menor quantidade, mas nós somos. O livro dos espíritos, ele fala isso, né? E, e cada vez que eu me deparo com essa questão, e aí estou falando da minha vida, eu sempre volto para mim e me pergunto, onde eu estou patinando? Onde é que eu estou insistindo em não evoluir? Sabe? Eu volto para mim, para as conversas, para os diálogos que eu tenho com as outras pessoas, e comigo mesmo, porque o diálogo que eu tenho com as outras pessoas nada mais é o diálogo que eu tenho comigo mesmo, então eu vou lá e começo a fazer aquela revisão, né? Onde é que eu estou insistindo em manter a minha posição? Onde é que eu estou insistindo em querer convencer os outros de que eu estou certo? Onde é que eu estou querendo ser melhor do que os outros, ter sensação de poder em cima dos outros? Onde é que... porque tudo isso é medo. É aquele medo, né? E aquela baixa estima que a gente já conversou em outras aulas também. Então, onde é que... E isso está acontecendo todos os meus dias e eu sempre tenho que fazer essa revisão. Porque a obsessão espírita, ela está muito ligada com inércia de comportamentos e de sentimentos. Então, a primeira coisa, né, a gente conversou que passes são muito importantes, né, porque aquele copo está vazio, então, de vibrações ali, né, então a gente precisa encher esse copo para ter como se fosse essa mola para sair disso. Passes são muito importantes, o tratamento psiquiátrico, psicológico, ele é muito importante. Uh, o espiritual também, mas o fundamental mesmo, e tudo isso acontece para que a gente possa se conhecer e melhorar. A obsessão espiritual nada mais é do que uma ferramenta muito importante de autoconhecimento. Né? Por mais que doa, gente, dói muito, eu sei, é uma chuva de pensamentos e que deixa né, o obsidiado cansado, sem vontade, confuso, perdido, sem saber o que fazer, com a sensação de que aquilo nunca vai acabar, porque justamente é um dos pensamentos que são buzinados ali no ouvido do obsidiado, que é que a pessoa nunca vai sair disso, mas vai. Mas para que o obsidiado possa ter um pouco de paz, sossego e respiro, precisa voltar para dentro de si e verificar quais são os comportamentos e sentimentos que ainda insiste em manter. Pode falar, amigo. Amigo Jorge. Oi, boa noite a Boa todos. noite. Ô, Tati, eu queria reforçar, não quero, né, reforçar isso que você está falando. Tem algumas questões que estão nesse slide aí que a gente precisa reforçar. Primeiro que a questão sempre é moral, a gente precisa ter em mente isso. Okay? A obsessão acontece porque a gente resiste em não evoluir moralmente, não é intelectualmente, não é financeiramente, não é na matéria, é moralmente. Então, essa é a questão. Então, é liberada a obsessão porque a gente resiste em evoluir moralmente. Essa questão moral, ela passa a ser o ponto de atração das obsessões. Como a Tati estava dizendo ali, olha, eu faço um estudo das minhas imperfeições. Tá. Por quê?
esse estudo da sua imperfeição é que vai determinar o ponto de atração com o obsessor. Então, se não fizer esse autoconhecimento, esse autoestudo, você está correndo, está sendo obsidiado, gente. Não tem como. Se você fixar o pensamento em um ponto e achar que você tem razão, aí tem uma obsessão. Ah, estou magoado com alguém, estou com raiva do outro. No meu trabalho, tudo isso é obsessão. Briguei com meu marido, estou com ciúme, tudo isso é obsessão. E se fechar a mente aí, é o que o obsessor quer. Então, tudo isso é ponto de atração. Então, ele diz ali embaixo, ó, não adianta tirar o obsessor se não houver uma transformação moral e o interesse real na conquista da saúde mental. Então, tem duas questões, uma reeducação mental e uma nova conduta moral. A partir da conduta moral que nós trazemos de outras vidas, que é o ponto de atração. Então, veja como é importante isso. Não se iludam, como a Tati falou. Estamos sendo obsidiados o tempo todo e nem percebemos. Mas estamos sendo induzidos e conduzidos todo o tempo. Não tem. Nós temos ganância, nós temos inveja, nós temos ambições, nós temos desejos diversos. Então, nós temos imperfeições, temos ódios, temos raiva, temos irritação. Tudo isso faz parte de nós, tudo isso é ponto de atração. Tudo isso é usado pelos obsessores para nos conduzir. Então, é preciso que cada um faça em si um estudo da sua imperfeição e veja que essa transformação dessa imperfeição, ela é o motivo que você encarnou. Outro trabalho que pode ser feito é olhar as pessoas que você não gosta, principalmente na família. Aí está um antigo adversário do passado que você precisa fazer todo o esforço para se reconciliar, amando ele. Não basta só ser amiguinho, é preciso amá-lo, compreendê-lo, aceitá-lo, ter compaixão por ele, ser bondoso com ele. Todas essas coisas você está fazendo transformação moral. Okay? Sem essa transformação moral, e ele diz ali, não adianta. Tira um, vem outro. Ele diz ali, e pode ser um que não tenha nenhuma dívida moral do passado, simplesmente por atração. Porque o ponto de atração, ele não foi transformado. Ele continua vibrando. Então, acabou. Se a gente não se conscientizar disso, gente, nós vamos patinar essa próxima, a próxima, a próxima, a próxima. Era isso, Tati. Obrigado. Amigo, eu que agradeço, tu falou uma coisa muito importante que é o ponto de atração ali, né? Os espíritos nos encontram justamente porque em outras encarnações a gente viveu com esses espíritos, né? E passamos por diversas situações que hoje, graças a Deus, a gente não lembra mais, mas que nos fizeram com que a gente se sentisse de determinada maneira, né? Ora, eu me sentia muito poderosa em relação àquela pessoa, me sentia melhor, ou posso ter feito algum mal e devo ter feito, né? Porque ninguém vem cobrar alguma coisa por eu ter feito um bem, que deve ter causado uma culpa na minha consciência. Situações que devem ter me causado muito medo, ter me deixado amedrontado. Enfim, um mix de muitas coisas que, com certeza, eu estou imprimindo de novo aqui nessa encarnação. E aí a gente para e pensa, ai, mas jamais, eu não faço isso com ninguém. Mas quando a gente fazia anteriormente, a gente também não tinha essa noção. Porque ainda mais obsidiado, né? Como o Jorge falou, as influências elas acontecem o tempo inteiro. Então somos convencidos de que estamos fazendo o correto
vem aquela sensação de prazer, né? E a gente continua repetindo. Então, claro, isso é só um exemplo das diversas coisas que podem estar acontecendo, mas sempre a repetição de comportamentos e de sentimentos, onde a gente insiste em não evoluir. Né? E como o Jorge falou, eu achei muito perfeito, não tem desobsessão que dê jeito se a gente não melhorar. Porque a atração ela vai continuar acontecendo, né? Então, se isso está acontecendo, é para que a gente possa evoluir. Sempre é para que a gente possa evoluir. Nada do que chega até mim é para que eu regresse. É sempre para minha evolução. O caminho né, da vida é a evolução. Então, é apenas mais uma ferramenta dentre todas, porque a vida nos convida o tempo inteiro a olhar para dentro, a nos conhecer, né? E a gente está tão atarefado com o nosso trabalho, com as coisas materiais, que esquece de olhar para dentro. Muito pouco olha-se para dentro, né? Na correria do dia a dia, que passa por... A gente passa, né? Nós somos seres acelerados, então, dia após dia, né, a gente vai ali sendo, dando a conexão para esse tipo de espírito e sendo sugestionado. Reparem em pensamentos que aparecem diversas vezes por dia, pensamentos que nos prendem, onde a gente fica ali raciocinando, raciocinando, raciocinando sobre aquela mesma, né, aquele mesmo assunto diversas vezes. Reparem como a nossa mente tenta nos convencer de diversas maneiras sobre o mesmo assunto. Reparem quando a gente não quer mais pensar em alguma coisa e parece que é como se o pensamento viesse de fora e entrasse na nossa cabeça, e aí a gente vai lá e dá vida, porque a gente, todos nós temos a capacidade dentro da gente de perceber isso acontecendo. A gente só não consegue pelo nível de aceleração que a gente está, né? Então a gente acaba por... O pensamento chega, eu aceito ele, dou vida para ele, então ganha energia, ele ganha tudo, né? E quando eu vejo, eu já fechei o circuito com esse pensamento, já aceitei o pensamento, já fechei o circuito com aquele espírito. E aquilo lá já me causou medo, já me causou culpa. E como a minha capacidade de perceber, já deixa eu falar, Helena, como a minha capacidade de perceber e de discernir, ela reduzida, uma coisinha que eu faço, eu sinto uma culpa imensa, uma vergonha imensa, um medo imenso, né? Aquela culpa imensa que me consome, e eu estou dando cada vez mais substrato para que essa reação aconteça. Pode falar, Helena, por favor. Oi, boa noite, Tati. Boa noite. Então, tua fala, tu sabes que tem uma coisa que assim, que até, digamos, me impactou bastante nos estudos que a gente tem feito, os cursos que a Cris fizemos, é que o cérebro, ele não diferencia o que é realidade do que é imaginário. Então, se tu pensa alguma coisa de forma bastante intensa, mesmo que não seja real, o cérebro vai jogar para o teu corpo todas as porcarias, vai deixar o teu corpo doente com uma coisa que não é real. Então, isso foi uma coisa que me deixou bastante assim chocada, e eu comecei a prestar atenção e ver que isso realmente é verdade. Porque às vezes tu imagina uma coisa. Joana de Ângeles tem um texto que eu falei uma vez que também tratava disso, né? Que a gente cria, imagina, sofre como se tudo tivesse acontecendo. E nada está acontecendo na realidade, é só na tua mente, né? Então, esses pensamentos que são induzidos, que são colocados pelos obsessores, se a gente alimenta, causa um sofrimento surreal para nós, nos deixa doentes, e a gente às vezes não sabe nem por que tem determinada doença, mas a gente também tem que prestar atenção nisso, né? Eu já falei uma vez, eu acho que um bom indicativo sempre é o que o corpo está sentindo, que mal-estar que eu estou sentindo. Eu acho que isso também é um bom indicativo, né? Para a gente estar sempre alerta, sempre atento. Eu até contei para a Cris ontem à noite que meu pai veio para casa hoje, graças a Deus, mas no quarto dele tinha
um senhor já de idade que ele enche a boca para dizer que quem comanda ele é o Satanás, que ele é macumbeiro, um homem assim de uma energia medonha que maltratava todo mundo, médicos, todo mundo, sabe? Uma coisa assim. E isso é claro que tu passar ali 10, 12 horas naquele quarto mínimo com aquela convivência, né? Eu saí de lá na terça-feira, na segunda, não, na terça. Na segunda noite eu saí de lá, cheguei em casa, estava ruim, mas eu achei assim, não, é cansaço, sabe? Na terça eu já amanheci completamente irritada, sabe? Aí eu vi aquela velha Helena, sabe? Veio tudo de novo, aquela raiva, aquela preguiça, aquela coisa, raiva de todo, um desânimo. E eu, gente, eu fui até assim, depois do meio-dia para me dar conta que aquilo não era meu. Vocês entendem? É bem o que tu falou, Tati, é tão sutil a coisa que tu acha que é tudo teu. Tu acha que é pensamento teu, que é sentimento teu, que... Gente, me detonou assim, sabe? Mas eu levei um tempo até assim muito grande para me dar conta que aquilo não era meu. E bastou eu me recolher, rezar, chamar por Jesus, pelo nosso mestre querido, pelos mentores. Comecei a cantar uma música bem, lavando louça, tá? Uma vez só para vocês sentirem. Comecei a cantar uma música assim bem, sabe, religiosa. E aí de repente fui me acalmando. Então assim, ó, a gente consegue virar. Basta que a gente preste atenção. Basta que a gente olhe o que está acontecendo, o que a gente está sentindo. Era isso, querida, que eu queria contribuir. Obrigada. Nossa, Helena, muito incrível essa tua contribuição. Muito obrigada. Que é isso mesmo. A gente viu até ali no começo desse mesmo slide que a gente está falando, né? A gente falou ali sobre o tálamo, onde que ele é responsável por enviar todos esses sinais ali para os nossos sistemas, não só para o nosso cérebro, né? Mas para os sistemas do nosso corpo. E imagina que um pensamento encharcado de culpa, encharcado de medo, encharcado de raiva, ele vai encharcar todos os meus cérebros. Então eu sou a raiva, os meus cérebros, as minhas células, meus cérebros, gente. Não, só tá bom. Todas as minhas células, então todas as minhas células estão encharcadas com isso, de raiva, de culpa, inveja, enfim. E como tu falou, que só é uma ilusão que está acontecendo na minha cabeça, né? E eu gosto muito de dizer que não, na verdade, e aí é uma coisa minha, né? É, eu evito dizer que não é meu, né? Porque a gente demora a perceber que aquilo está acontecendo com a gente, porque aquilo existe dentro da gente. Então, se existe, é meu, né? E eu sou a porta de entrada para receber isso que veio de fora, mas que existe dentro de mim, né? E justamente porque eu não estou desperta no meu mundo para perceber aquilo no momento que acontece. Mas tudo é tão maravilhoso que as informações elas chegam no momento que precisam chegar, né? Para que a gente possa utilizar quando a gente precisa. Por isso que eu amei o teu relato, Helena. Amei tu estar ali prestando atenção em tudo que está acontecendo no teu mundo. É, eu, a aula passada, por exemplo, foi muito desafiadora para mim também, em relação a isso, né? E é isso mesmo, a gente está tão acelerado que não percebe, né? Mas graças a Deus a gente vai tendo as ferramentas de acordo com o nosso nível de evolução, que ainda é muito pequeno, mas as ferramentas para poder entender tudo isso que se passa e não mais acreditar em tudo que chega da maneira que chega e dizer amém para todos os pensamentos que chegam, todas as induções, enfim, para que a gente possa recuperar um pouco a nossa capacidade de discernir, né? Porque se a gente parar para pensar todas essas induções, se a gente olhar para essas induções, olhar para esse pensamento e questionar para onde isso quer me levar. Se a gente for parar para pensar, para onde uma raiva quer levar a gente? Para onde o medo quer levar a gente? Para onde a irritação quer levar a gente? Para onde a culpa quer levar a gente? A gente já se questionou? Para onde isso quer me levar? Se isso quer me levar para, né,
para destruição, digamos assim, por que eu preciso aceitar tudo isso? Eu não preciso. Mas a gente não tem a mansidão suficiente dentro da gente para fazer esse discernimento, né? Para fazer essa separação. Aí eu vou voltar ali para a última frasezinha, só para a gente encerrar, que diz assim: desse modo, o afastamento puro e simples do perseguidor não reabilita o perseguido, que foi o que o Jorge falou, sendo necessários recursos de recomposição orgânica, de transformação moral, de interesse real pela conquista da saúde. É um misto de tudo. A gente precisa de tudo, principalmente do interesse real pela conquista da saúde, que a gente só vai conquistar quando a gente melhorar a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E para a gente fazer isso, a gente precisa mergulhar dentro da gente. Pois que, do contrário, afastar do adversário e permanecendo as condições propiciatórias, outros desencarnados e licenciosos acercam-se atraídos pelos fluidos mórbidos e dão prosseguimento à parasitose, mesmo que não haja compromisso entre uns e outros, né? Então, mesmo que por temporariamente seja afastado ali, seja por sessão de desobsessão espírita, ainda assim eu continuo sofrendo, ele fala ali, né, atraído pelos fluidos mórbidos, dão prosseguimento, outros espíritos, né, dão prosseguimento à parasitose. Mesmo que não haja compromisso entre uns e outros, justamente porque a minha vibração não mudou em nada. Meus pensamentos continuam sendo os mesmos, meus sentimentos continuam sendo os mesmos, eu continuo agindo da mesma forma, eu simplesmente quero que uma mágica aconteça e alguém tire aquele obsessor ali de mim, porque eu não mereço passar por isso, né? Então, precisa ser um misto de tudo. E tudo se encerra no autoconhecimento, no mergulho profundo dentro de si. Que é onde a gente vai recuperar tudo isso, né? Recuperar a nossa saúde, como ele fala ali. Bom, gente, eu acho que é isso. Não sei se o Jorge quer falar alguma coisa. Jorge quer falar mais alguma coisa? Esse é o último slide que encerra ali o capítulo. Não, já falei. Não? E você também já falou tudo aí. Só Tá. queria dar um parabéns de novo pela aula. Ah, imagina. Acho que aí eu realmente espero que um dia você possa levar isso ao público, né? É Posso, muito claro, com esclarecedor. certeza. Tá bom? Posso sim. Tá Obrigado, bom, Tati. amigo. Obrigada, amigo. Obrigada, gente. É sempre muito legal falar de obsessão. É um assunto que eu acho que eu não. Com palavras, eu acho que eu não consigo repassar tamanha importância que é a gente entender a questão da obsessão, como ela acontece na nossa vida e quão presente ela está. É um assunto que devia ser de interesse assim, de todo mundo, porque realmente está acontecendo. E pode nos levar a dar um salto, ou pode nos levar para lugares que a gente não tem tanto interesse em estar. Obrigada, gente. Agora a aula é da Cris. Oi, gente, boa noite. Só estou me organizando aqui com slides, só um minutinho. Ah, meu cachorro tem que dar boa noite, né? Boa noite, Pang. Pangui, quieto. Vamos lá. Vocês estão vendo o slide? Sim, Cris. Ah, então tá. Então tá. Nossa aula excelente, né? E é bacana como uma coisa já vai entrando na outra, porque como a gente se vincula a essa negatividade, né? Essa parte de baixo, esse nosso inconsciente, que essa nossa forma mental, né? De ver as coisas, de sentir, de agir, de uma maneira sempre parece que tão programada, né? E sempre tão ligada ao egoísmo, ao orgulho e tudo que deriva disso. E por isso que a gente é aprisionado, né? Porque nós não conseguimos agir de outra maneira. Então, o tema que o Jorge propôs, esse tema,
para até um vídeo, né? Eu transcrevi um vídeo. O objetivo ali do vídeo, ele é corporativo, mas nós vamos trazer para a parte espiritual, para a parte moral, que é o que nos interessa, e uma coisa está ligada à outra, né? É que hoje o mundo compra essas coisas, né? Do corporativismo, as pessoas querem aprender a ganhar mais dinheiro, a estarem mais bem-sucedidas na vida nesse quesito, né? Ignorando que o estar bem, se a gente coloca a vida espiritual e o desenvolvimento moral e espiritual em primeiro lugar, todo o resto se conduz, né? De uma maneira muito benéfica, porque é uma rede muito grande, é um conjunto, né? E a aula da Tati vem dizendo isso para nós, né? Como todas as outras aulas que nós já tivemos. Então, como sair disso, né? Como sair desse pensamento repetitivo, dessas ações que a gente vem fazendo há milênios e que a gente atrai, né? Todas as questões obsessivas e aí vem a disciplina, que é o que a gente vai falar hoje, né? Eu não gostaria de ficar falando sozinha, né? Eu queria que fosse participativo, porque é muito rico quando todo mundo participa. Então, o título da nossa aula de hoje é Como Dominar a Arte da Autodisciplina. Então, ele diz assim, né? Nós temos objetivos, e aí aqui eu vou falar novamente, nós vamos trazer 100% para o lado espiritual, o lado moral. Então, quais são os nossos objetivos? Será que nós temos objetivos morais, espirituais? Ou como é que a gente traça esses objetivos na nossa vida? Ou será que nós só temos objetivos materiais? Ou seja, gostaria de ter isso, ter aquilo, fazer isso, viajar, passear, etc. E como fica, né? Quais são os meus objetivos morais, os meus objetivos espirituais? Ou seja, eu preciso me elevar. E aí, do outro lado, né? Nós temos ali 2 balõezinhos, tem as minhas conquistas. Né? Minhas conquistas morais, minhas conquistas espirituais. Mas como é que eu chego de um objetivo até uma conquista? Existe um caminho, não é? E porque é muito fácil, né? A gente sonha muito. Eu gostaria de ser indulgente, eu gostaria de ser caridoso, gostaria muito de me desenvolver espiritualmente, ter uma vida tranquila, paz, alegria, uma conexão com Deus, que me traria saúde, etc. Né? Mas como é que eu chego lá? Como é que eu tenho todas essas conquistas? Que disciplina é essa? Né? Porque se eu tenho objetivos, mas não tenho disciplina e quero ter a conquista, eu estou numa ilusão, ou seja, num sonho, né? Uma utopia. Então, eu quero chegar a algum lugar, mas eu não traço objetivos, eu não traço, eu não penso como devo fazer para chegar lá, né? Quais são as minhas ações? Que pensamentos eu devo ter? Desenvolver em que quesito da minha vida? Como agir para que eu tenha essas conquistas? Alguém gostaria de falar alguma coisa já para a gente começar? Está todo mundo só quietinho por enquanto. Então ele diz assim, oi? Só assim, o início já me chamou a atenção, porque é essa coisa, né? Como conseguir, né? Isso é Isso aí. muito interessante. A gente sabe tudo que tem que fazer, né? É incrível, né? A gente sabe que Sim. precisa fazer, a gente tem esse conhecimento. Nós conversamos bastante sobre isso também, né? Mas o como, Sim. né? O que eu preciso fazer de fato, né? Então já estou aqui ansiosa para ouvir. E Ô, ele diz, Cris. né? Oi. Ai, desculpa, depois eu falo, não era nada. Não, fala, por favor. Não, é só porque essa tua fala me lembrou o quanto a gente ainda está engatinhando e a gente se comporta como criança, né? Sim. Porque, né, vamos dar um exemplo físico. O meu sonho, vamos supor que seja ter um corpo extremamente malhado, sabe? Ter aquele Aham. corpo malhado. Eu, Tati, nunca vou para academia. Sim, tá. Aí eu não sou infantil de querer uma. Não é uma utopia, gente, eu não vou ter. Uhum.
E é sim, assim que a gente age na questão espiritual também, porque todo mundo quer ser ser sim, de luz, mas ninguém quer estudar, né? sim, Então sim, eu nos visualizo muito como crianças ainda nessa questão sim. espiritual. Era isso. E ele vai falar bem isso, né? Esse exemplo foi ótimo, porque é bem isso, a gente vê, sonha com aquele, né? E aí vai na academia uma vez de 15 em 15 dias, né? Ou seja, a gente não tem a disciplina. Exato. Só um minutinho, gente, eu não sei. O Pang, ele é incrível, é dia de aula, ele quer participar. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, que a disciplina é a ponte entre objetivos e conquistas, né? É o que a gente falou até agora. Ela é a base de uma vida bem-sucedida. Sem disciplina, nossos sonhos e aspirações permanecem apenas sonhos. Ela nos permite ter controle sobre nossas ações, pensamentos e emoções. Só que aí, claro, como a gente falou ali no início, ele fala, essa fala dele é na parte corporativa, né? Mas assim, ó, o nosso objetivo aqui na disciplina é sair, ou seja, é iluminar nossa parte escura, nossa parte sombria. Então, se a gente parar para olhar, eu quero ser um ser de luz, né? Como a Tati falou ali. Só um minutinho. Então, eu quero ser um. Aqui a casa agora aqui é movimentada, gente. Eu quero ser um ser de luz, né? Mas eu não me esforço, ou seja, não tenho disciplina suficiente para deixar de usar o meu conteúdo do subconsciente. E o que que isso significa? A nossa memória, ou seja, cada vez que a gente tem uma situação, um problema, alguma coisa que nos deixe, né, mexidos, isso acontece todos os dias, através das conversas que a gente tem, do trabalho, das relações, porque as relações, elas têm esse objetivo, né, fazer com que a gente se veja, apesar de que a gente não consegue ver dessa maneira, mas o objetivo das relações, ou seja, o objetivo do outro na nossa vida é para que a gente se veja. Então, qualquer coisa que aconteça, qual é o meu primeiro passo? Né? O que que a minha mente faz? Ela mergulha no meu conhecido, ou seja, no meu inconsciente, trazendo conteúdos vividos há milênios, hábitos, e é com aquele conteúdo que eu vou querer resolver as minhas questões. Ou seja, eu estou vinculada ao orgulho, ao egoísmo, eu tenho ciúme, inveja, ganância, irritabilidade, raiva, tudo isso, né? E como não tenho disciplina, porque nós não temos a disciplina, eu simplesmente vou replicando as coisas que eu tenho dentro de mim. Então, mergulho lá, vamos usar aquele exemplo do lago, né? Eu mergulho num lago sujo, querendo resolver os meus problemas. Então, a nossa grande questão é sair desse mergulho no egoísmo e no orgulho para o altruísmo, ou seja, para o amor. E aí a gente vem falando do amor, né? Porque é através do amor que aí vem a caridade, a indulgência, a bondade, o perdão, o não julgamento, a tolerância. Tudo isso é que me faz chegar no ser iluminado, ou seja, lá no meu objetivo. Apesar de que a gente sempre fala nas nossas aulas, né, que nós não temos um lugar para chegar, porque quando eu quero chegar em algum lugar, eu já fechei a minha capacidade mental, né, ou seja, a minha mente se fecha. Então, teve uma aula do Jorge muito legal, que é o Não Sei, né, Jorge? Mas eu gostaria que a gente compreendesse dessa maneira. Quantas vezes durante o meu dia eu mergulho dentro de mim e me banho no meu próprio orgulho, no meu próprio egoísmo, satisfazendo as vontades do meu ego desequilibrado, né? E é isso que nos prende a essa situação inadequada, né? Por isso que a gente sofre, por isso que a gente fica doente, por isso que a gente tem as dores que tem, por isso que os problemas se repetem.
Toda a aula que a Tati deu maravilhosa ali está ligada a essa conduta, porque me vinculo ao que não é benéfico, né? Ou seja, além de tudo, ainda trago as questões obsessivas, porque permaneço me vinculando ao que não é benéfico, né? Não gosto de usar a palavra mal, mas é isso que a gente faz, né? E aí ele continua, alguém quer falar alguma coisa? Que eu já engatei ali um... Jorge, Oi, Cris, tudo bem? quer falar alguma coisa? Não, obrigado. Você está falando tudo aí. Tá bom. E aí ele diz, né, que a disciplina, ela nos capacita a superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. Lembre-se, disciplina não é uma punição, é uma escolha de ser melhor, fazer melhor. A disciplina que você desenvolve hoje será a chave para alcançar um amanhã mais promissor. Isso promissor espiritualmente falando. E por que que a gente tem essa percepção de que ter disciplina é autopunição, e a gente tem isso, né? E se a gente for olhar para para nossa sociedade, né? Nossa sociedade, ela, ela traz um pouco disso, assim, de que a disciplina é algo que não é bom, que não é adequado, né? E querendo ou não, é uma forma, né, de manipulação, porque vocês imaginem se nós todos fôssemos disciplinados. Quão quanto seria diferente, né? Quanto seria difícil sermos manipulados, porque teríamos mais inteligência, ou seja, a nossa inteligência estaria mais desenvolvida, teríamos uma vontade mais segura, saberíamos o caminho a seguir e, consequentemente, essa disciplina nos teria trazido para outro patamar, ou seja, vai nos levar para um outro patamar. E a grande questão é como a gente, o que que a gente precisa fazer para não se identificar mais com essa parte negativa, com essa parte de baixo, ou seja, com tudo que a gente já viveu, com as nossas memórias, né? O que que é preciso fazer? E ele diz, né, que a disciplina é a base de todos os sucessos, que começa com a responsabilidade pelas ações. Primeiramente, você deve estar consciente delas. Isso significa estar atento aos seus pensamentos, palavras e ações, reconhecendo como afetam você mesmo e os outros. Então, a Tati falou ali no finzinho da aula, né, que ela olha para ela, e isso eu acho que cada um deveria fazer, e se perguntar, o que está travando aí a minha evolução, né? O que que me prende nesse momento evolutivo? Porque se a gente não consegue ter responsabilidade pelas nossas próprias ações, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, olha o quanto equivocados a gente está. Porque a gente já passou dessa fase, né? Aqui, quem nos ouve, de colocar a culpa nos outros, né? Nas situações e tal, e a gente já sabe que tudo que nos acontece é devido, e por que que a gente insiste em ser esse grande imã para a negatividade, né? Por que que a gente emana essa energia? O que que eu preciso mudar dentro de mim? Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que eu preciso ter para deixar de ser um grande imã para a negatividade e sim para a positividade? Né? Porque cada vez que eu mergulho dentro de mim, que eu faço uso desse subconsciente, ou seja, que eu vasculho as minhas memórias para resolver os meus problemas, eu estou usando de uma mesma energia, né, que vai se densificando. Por isso que as coisas vão indo gradativamente, né? As doenças, quando se manifestam no nosso corpo físico, elas não aparecem de um dia para o outro. A gente pensa que sim, porque se manifesta naquele momento. Mas quanto tempo, quanto eu venho alimentando um sentimento, um pensamento, uma emoção para que essa doença se instale? Porque se tudo começa na parte sutil, né?
até chegar na parte física, já foi percorrido um grande caminho. Ou seja, uma insistência em um tipo de comportamento. Só que na maioria das vezes nós somos cegos para isso tudo, né? Porque agimos de uma maneira, a gente não consegue enxergar, e mesmo com sofrimento a gente insiste naquilo, porque a gente não consegue ver o amor dentro de nós, né? E aí eu estava conversando com o Jorge essa semana, que tem aquela máxima do espiritismo, né, que fora da caridade não há salvação. E me deu um insight, assim, sabe? O que é essa caridade? Por que fora da caridade não há salvação? Né? E não é, e aí eu entendi que essa caridade é a caridade comigo mesmo, porque se eu não conseguir me banhar no bem, ou seja, no altruísmo, no amor, na bondade, eu não consigo evoluir, eu não consigo me salvar, eu não consigo voltar para casa do Pai, né? Então, a caridade, sim, é através do outro que eu consigo crescer, porque a caridade verdadeira é quando eu esqueço de mim e vejo o outro em primeiro lugar. E aí, sim, eu vou estar me banhando no altruísmo, no amor, na bondade, na indulgência, na caridade, tudo que deriva do bem, né? É como se eu me banhasse no lago límpido e isso trouxesse para mim vida, uma vida nova, né? Fora da memória, fora do inconsciente, fora das experiências passadas. Vamos lá. Uma vez consciente de suas ações, deve assumir a propriedade delas. E o que isso significa? Eu consigo perceber que determinadas ações, pensamentos e sentimentos me levam para onde eu não deveria ir, né? Assumir a propriedade delas, ou seja, a figurinha ali é bem sugestiva, né? Eu preciso acordar, eu preciso estar consciente. E ele diz que isso implica em reconhecer que suas ações são resultados diretos de suas escolhas, sendo responsável pelas consequências dessas escolhas. Então, em todo momento da minha vida, da minha existência, eu posso escolher o bem, né? Só que isso traz para a gente uma necessidade muito grande de mansidão, ou seja, de conexão com esse bem que existe dentro de cada um de nós, né? Porque se eu tenho uma vontade de explodir, se naquele momento eu consigo estar consciente e compreender, né, ter discernimento daquela situação e escolher trabalhar no amor, eu vou construindo, né, o novo. Ou seja, só que isso exige disciplina, que é o nosso tema, né? Então, a constância, a disciplina, ela é fundamental para que a gente chegue nos nossos objetivos espirituais. Porque essa construção é diária, né? Minuto a minuto, porque nós temos mais de 50 mil pensamentos por dia. E aí vocês imaginem se a gente conseguir realmente olhar para isso tudo com disciplina e ir transformando gradativamente, né, através desse mergulho no amor. E como usar, né? Onde usar a indulgência, a bondade, a benevolência? Porque a gente é o tempo inteiro, né? Nós somos desafiados. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Tá dando para compreender? Sim, Cris, tá dando sim. Eu tô aqui mastigando meu pãozinho, por isso que eu tô quietinha. Mas tá dando Tá sim. bom. Então, ele diz também que depois de assumir a propriedade de suas ações, deve cuidar de seu progresso. Isso significa definir objetivos claros e específicos. Em seguida, tomar as medidas necessárias para alcançá-los. E como é que a gente pode, né, definir objetivos claros e específicos nesse quesito, né? Na parte moral, na parte espiritual. Né? Ou seja, eu decido não me relacionar mais, não me identificar mais com o egoísmo, e sim com amor. Como é que a gente faz isso, né? Eu preciso de esforço, preciso de discernimento, preciso de vontade, de inteligência, preciso olhar a vida como um todo e não como um momento único, né? Saindo dessa visão de vida, porque a gente, por mais que a gente saiba, que a gente sempre fala isso, né? Mas por mais que a gente
saiba de todas as encarnações, parece que isso não encaixa ainda no coração. Parece que isso não é uma verdade, porque quando a gente está dentro do sofrimento, e por sermos muito egoístas, né, a nossa visão fica muito, vamos dizer assim, muito fechada, ou seja, é como se eu olhasse a vida por um buraquinho da fechadura, né? É assim que a gente vive, sem compreender esse grande todo, ou seja, essa sucessão de vidas, essa lei de causa e efeito, esse fazer e colher e fazer novamente, que tudo isso que a gente já estudou, né? A gente está estudando aí, sei lá, 2, 3, 4 anos, e isso ainda não encaixou. Então, essa última fala dos espíritos para conosco, através dos textos que chegaram, que é o amor, é uma finalização. Não uma finalização de aprendizado, mas um fechamento de ciclo, sabe? Porque tudo que foi nos passado, tudo que nós aprendemos até agora, então a chave é utilizar o amor. E já não há mais desculpas, sabe? Ah, porque isso, porque me fizeram isso, porque me fizeram aquilo. Ok. E aí vem fechando também as questões obsessivas, que o Jorge escolheu muito bem, e não é acaso, né? Ele é intuído também. Porque quando a gente diz que a gente precisa olhar a vida como um todo, eu preciso ponderar todas as situações que eu estou vivendo na parte terrena e todas as questões que eu estou vivendo no mundo invisível. Ou seja, o que o meu comportamento atrai? E ver isso tudo é um trabalho que exige inteligência, né? Vontade e disciplina. Porque como nós somos jogados diretamente para o nosso inconsciente, na maioria das vezes, a gente sempre tem uma resposta só. E rápida, né? E a resposta rápida e única, ela é sempre equivocada, porque ela não pondera todos os pontos, né? Então, quando a gente tem um problema, não queiram chegar numa solução imediatamente, porque com certeza é uma solução equivocada, né? É uma atitude equivocada, principalmente aquela que vem do impulso, porque o impulso vem do inconsciente, vem das coisas já vividas, né? Das dores já sentidas. Então, essa disciplina, ela contempla tudo isso, né? O ver o todo, o ponderar as questões espirituais, as questões obsessivas, as questões do meu inconsciente, aonde esse pensamento quer me levar, que sentimento é esse, sempre com um objetivo bem traçado, né? Que é o de evoluir. Pode falar, Jorge. Oi, Cris, eu queria dar um exemplo dentro disso que você falou aí. E eu queria usar o exemplo da Helena, se ela não se importa, né? Nós estamos aqui buscando um fato para esclarecer toda essa questão da disciplina e do que você está falando. Então, a Helena estava lá com o pai e tinha uma pessoa de nível espiritual, vamos chamar assim, inferior, e veja que a mente dela se distraiu, não é? Se distraiu entre o pai, entre o comportamento daquele irmão com os médicos, tal, e a mente dela permaneceu parada, estacionada, não é? Aí ela foi para casa, dormiu e a mente buscou na memória aquela velha crise. Então aí nós temos um quadro bem interessante de estudo para que a gente esclareça o que nós estamos querendo com essa aula. O Krishnamurti ele tem uma frase que ele diz que a nossa mente sempre vai buscar a memória, não é? Então, todos os acontecimentos da nossa vida, a nossa mente vai se identificar com o que já aconteceu no passado, com o subconsciente. Isso é todos nós. A primeira informação que vai chegar vai ser a do passado, de como a gente se comportou no passado. E vai trazer junto com isso toda a emoção, todo o sentimento, seja ele a raiva, o ódio, o que for, o pessimismo, vai vir junto com essa memória.
Se a mente está distraída, ok? Isso ocupa o espaço mental da mente. Não é um espaço mental, a nossa mente não tem espaço. É só para o nosso entendimento aqui. Se nossa mente fosse o tamanho de uma sala, nós ficamos todo ocupado ali e não sobra espaço para mais nada. A mente se contraiu naquele processo. Porque a mente se distraiu lá no hospital, lá com o cidadão inferior que ficava se bravejando com uma frequência baixa, com o pai doente, a mente dela absorveu tudo aquilo ali e se distraiu. O que quer dizer se distraiu? Ela deixou de estar presente na mente dela. Ela deixou de escolher. Por exemplo, ela podia estar lá e vibrar o amor para aquele irmão, fazer uma prece para ele, não é? Ser indulgente com ele, não criticá-lo, não censurá-lo, não achar ruim o comportamento dele e vibrar energias onde a mente dela não se deixaria se distrair. Consequentemente, ela não iria para a memória, consequentemente, não viria emoções e tal de jeito inferior e ocuparia espaço mental e aprisionaria lá. Então, a disciplina está em você ter um objetivo bem definido e não deixar que sua mente se distraia. Você está focada naquele objetivo. Como diz a Cris aí, se meu objetivo é a caridade, se meu objetivo é amar o próximo, se meu objetivo é ser indulgente, se meu objetivo é ser bondoso, é ter compaixão, esse é meu objetivo. Então eu não vou deixar que minha mente se distraia. Porque se a mente se distrair e você não estiver presente, ela vai para a memória. E ela vai na memória e ela vai buscar tudo de ruim que está lá na sombra e vai trazer e vai ocupar o espaço mental. Eu não sei se todo mundo entendeu. Era isso, Cris. Obrigado. Não, é bem isso. Enquanto tu estavas falando, eu lembrei de um texto que o amigo escreveu, que eu te mandei e depois tu me mandasse, e eu achei muito propício para o momento, que ele diz assim, ó. Então, o trabalho é manter-se no bem, conexão com o alto o tempo todo. Podemos usar da criatividade antes de adentrar ao recinto. Ou seja, quando a gente achar que vai entrar num lugar ou que estiver num lugar assim, né? Usar o esforço combinado com a determinação, tudo isso embalado pela atenção plena na observação dos sentimentos e pensamentos. Assim, não há como perecer, ou seja, vincular-se ao bem insistentemente, com cadência e ritmo, e mantendo cada célula de amor e paz, não deixando espaço para manifestações inferiores provenientes do orgulho e do egoísmo. É um texto pequeno, mas tem muita informação, né? Pode falar, Helena. Então, eu queria colocar, era bem isso assim que tu falou e o Jorge acabou, né? É como eu me dei conta, como eu falei, né? Demorei um pouquinho e tal, mas aí voltei pro hospital na noite de terça, voltei hoje, e aí eu já fui, como é que eu já pus um escudo, digamos assim, e justamente o escudo da oração, né, para aquele senhor, porque é uma situação deprimente mesmo, tadinho, né? Mas e aí já foi diferente, assim. Eu já saí de lá, mas já não me abalou, entende? Mas por quê? Porque eu me dei conta, eu percebi e aí eu mudei, porque ele realmente precisa de muita oração. E aí hoje quando eu cheguei, eu já fiz oração para ele, porque ele estava bastante debilitado, né? Inclusive, parece que aprontei hoje, porque ele não está se recuperando, né? Ali a gente vê um corpo encharcado de infinitas coisas, assim, né? Que só está ali espiando, está tentando se purificar, mas enfim. Mas quando eu rezei por ele, quando eu fui já com essa disposição, aí o quadro foi outro, né? Então é a escolha que a gente precisa fazer, né? Na verdade, a gente deveria fazer essa escolha, essa pré-oração, sei lá, mas quando a gente fosse para qualquer lugar, né? Para já ir sempre mandando o amor na frente, antes da gente chegar, né? Mais ou menos isso. Eu acho que aí a gente seria. A vida da gente seria bem mais leve, né? Era isso, querida. Obrigada.
Obrigada, Helena, é bem isso, né? Mas assim, a vida é feita das experiências, né? Eu acho que o que falta, por isso que esse tema disciplina, ele é muito importante, porque tu vê quantas vezes a gente, e eu também, né? E o Jorge também, acho que tá todo mundo aqui, quantas vezes a gente cai na mesma cilada, entre aspas, né? Porque o ideal seria que essas experiências, elas a gente trouxesse para o coração e realmente compreendesse, né? O que que isso significa? Pode falar, Jorge. Não, Cris, eu só queria lembrar assim, eu usei o exemplo da Helena, mas o que eu queria que todo mundo se ligasse era no contexto geral. Por exemplo, a mente distraída, a ausência da gente dentro da nossa mente, a viagem da nossa mente lá para a memória, no subconsciente, buscando a sombra e trazendo tudo de ruim e ocupando o espaço mental para a gente. A questão é a disciplinar-se, a não distrair a mente daquele objetivo. Primeiro, precisa ter um objetivo bem definido daquilo que você quer. Se não tiver esse objetivo, então, não é? É o que a Cris colocou lá no começo, um objetivo é uma conquista. Dentro disso, a mente não pode se distrair. Não é nem com desejo, você tem que estar focado. Você tem que estar ali, querendo aquilo. Então é isso. Foi só o exemplo da situação da Helena, mas eu gostaria que todo mundo entendesse o contexto de como os passos que a mente faz. Muito obrigado. Pode falar, Tati. Só complementando o que o Jorge falou, complementando não, acho que dizendo em outras palavras, né? Isso tudo mostra para a gente o quanto o nosso objetivo ainda não é a evolução. Porque se o nosso Sim, objetivo fosse se levantar todos os dias e olhar para as pessoas e dar para elas todo o amor que a gente tem no nosso coração, jamais a gente pensaria o que pensa das pessoas, jamais a gente sentiria o que sente pelas pessoas e jamais cairia nessas redes, né? Que a gente ainda é preso, que ainda somos presos justamente por causa dos mesmos pensamentos e dos mesmos sentimentos, né? O melhorar-se a cada dia, né? O levantar e dar o seu melhor, o que de mais puro tem no nosso coração para as pessoas e para a gente mesmo ainda não é o nosso objetivo. A gente ainda está muito distraído, né? é verdade. A distração, ele vai falar da distração mais para frente, e é bem isso, né? Ah, nós não compreendemos ainda que o nosso objetivo primeiro precisa ser a evolução espiritual. E acho que por isso que a gente está nesse mundo tão denso, né? Porque o nosso planeta é um dos mais densos. E o sofrimento é gigante. E nós falamos, acho que foi na aula passada, o quanto que essa questão das depressões, o que a gente vem vivendo, é um reflexo direto do afastamento de Deus. E o que que é o afastamento de Deus? Se Deus é amor, e eu estou completamente afastada do amor, porque estou trabalhando no lado oposto, no egoísmo, então eu estou completamente afastada de Deus, né? Então, esse sofrimento, ele vem para que realmente a gente acorde, né? Desperte. E aí tem muitas pessoas que falam, né? Que só estamos adormecidos. O Pietro Baldi era um deles, né? Então, somos criaturas involuídas, adormecidas, por isso, né? Porque a gente não se vê, nós não conseguimos olhar para o nosso mundo íntimo, né? E ver o quanto que é possível a gente mudar. Porque é possível, né? Eu estava conversando também com o Jorge essa semana, ele estava dizendo, é difícil, eu dizendo, né? Ele disse, não, é fácil. E realmente refletindo sobre isso, é fácil. Basta com que a gente escolha, que a gente tenha disciplina de escolher o bem, né? De escolher o amor ao invés do egoísmo. E aí, continuando, ele diz assim: depois de assumir a propriedade de suas ações, deve cuidar de seu progresso. Isso significa definir objetivos claros e específicos. E aí, né? Quais são os nossos objetivos espirituais e morais? Em seguida, tomar as medidas necessárias para alcançá-los.
também implica em estar disposto a ajustar o curso quando necessário. Não é sempre fácil, mas é fundamental para o sucesso. A disciplina não é algo que você tem ou não tem, mas algo que se desenvolve com o tempo. Estabeleça pequenos objetivos e trabalhe consistentemente para construir a disciplina. Então, o que a gente pensa, né? Aí vamos pegar um exemplo material. Tem a pessoa que é super estudiosa, né? Ok, ela até pode ter algumas facilidades e tal, mas se ela tem disciplina e vontade, ela vai mais longe do que alguém que é muito inteligente, mas que não tem disciplina e não tem vontade, né? Então, a percepção de que nós podemos tudo, no sentido espiritual falando, a gente não tem essa percepção. Porque nós trabalhamos com esse conteúdo de baixo, né? Da parte de baixo, ou seja, a gente se trata mal. Eu não valho nada, eu não mereço, é assim mesmo, sofrer é normal, viver dessa maneira é normal. Então, essa vida de superfície, ela é encarada com muita normalidade. E a gente acaba vivendo uma vida, 2 vidas, muitas vidas dessa maneira, né? Na superficialidade. Ou seja, comendo, dormindo, trabalhando, e tudo isso que a gente já sabe, né? E a gente se arrasta por milênios dessa mesma maneira, né? Fazendo quase nada com as nossas encarnações. E aí ele diz que para desenvolver autodisciplina é necessário aprender a dizer não a coisas que não se alinham com seus objetivos e prioridades. Eu coloquei ali uma figura, né, com uma faixa. O que quer dizer não, gente? O que são coisas que não se alinham com os nossos objetivos? As distrações, né? Os desejos. E a gente já viu isso em outras aulas também. Quantas vezes a nossa mente engendra, né? E cria situações e desejos e vontades que não são reais. Que é ali o nosso ego desajustado, né? Querendo ser reconhecido, é o nosso lado carente querendo atenção, é eu querer ser a melhor palestrante, é eu querer que a minha aula seja melhor, entende? Então, nós temos uma carência muito grande. Isso tudo se vincula, né? Porque, por que eu sou carente? Né? Por que a gente tem medo? Por que a gente vive dessa maneira? Porque a gente está afastado. E por que a gente está afastado? Porque a gente mergulha diariamente nesse rio que é o orgulho e o egoísmo, né? Tá, então vamos continuando. Nosso tempo e energia são recursos limitados e devemos ser seletivos em como usamos. A nossa energia, né, essa energia que a gente precisa, né, para se movimentar, para pensar, para agir, como nós somos muito agitados, nossa mente está muito acelerada, nós gastamos muita energia e de maneira inadequada, porque como nós não conseguimos estar no presente, ou seja, não somos conscientes o suficiente, a gente está ali, né, sonolento, não estamos dispersos, nós gastamos energia pensando no que nós temos para fazer e fazendo o que a gente precisa fazer. Então, a questão da disciplina, do discernimento, também está completamente relacionada com esse gasto de energia, né? Com a gente, essa sensação de estar bem, de estar disposto, de estar fazendo a coisa certa. Para alcançar nossos objetivos, para aprender a dizer não a coisas que não se alinham com os seus objetivos e prioridades, você deve primeiro ter uma compreensão clara desses objetivos e prioridades. Isso envolve refletir sobre seus valores, o que é mais importante para você e o que deseja alcançar na vida. Então, aí,
é tudo que a gente já falou, né? O que é importante para mim? O que eu quero primeiro? O que eu coloco em primeiro lugar? Quais são as minhas distrações? Quais são as minhas prioridades? E quais são os meus objetivos? Eu usei o exemplo uma vez de um barco, né? Se a gente está no meio do oceano, ou de um passeio, vamos usar uma coisa mais simples. Se eu sei para onde eu vou, né? Se acontece uma tempestade, o meu barco, né, se movimenta, se vira, se chacoalha, quando passa a tempestade, eu tenho rumo, eu sei para onde eu quero ir. Agora, se acontece uma tempestade e eu não sei para onde eu quero ir, eu fico à deriva, né? Porque eu não sei aonde eu quero chegar. E aí fica a pergunta, né? Aonde cada um de nós quer chegar, espiritualmente falando? E o quanto que eu uso, como eu uso o meu tempo, a minha inteligência, né? Em função disso, ou seja, para realmente alcançar esses objetivos. Quais são os meus valores? O que me importa? Com o que eu me importo? Né? O que eu dou a mim mesmo? Depois de compreender claramente seus objetivos e prioridades, deve estar disposto a fazer os sacrifícios necessários para alcançá-los. O que são os sacrifícios? E aí agora a gente vai falar sobre a indulgência, sobre a bondade, sobre a consciência, né, de que somos um, do que o outro sofre, eu também sofro, né? Nós não estamos isolados, lembra dessa rede, né, que nos envolve, dos nossos pensamentos que se vinculam com pensamentos semelhantes. Então, quais são os sacrifícios que eu faço no meu dia a dia? Para que então eu possa me banhar do bem, do amor, né? O quanto de nós está disposto a sacrificar-se por si mesmo para que essa caridade, para que esse amor possa florescer, né? Porque não é fácil, porque são sacrifícios, né? Porque de um lado existe um ego, né? Mergulhado no egoísmo, no orgulho, é completamente desestruturado, querendo amor, reconhecimento, carinho, segurança. E a gente acha que essa atitude, né, ela é a atitude correta, que é esse tipo de comportamento que vai nos trazer amor. E o contrário, né? Porque o que vai nos trazer amor é o sacrifício pelo outro, é o dar-se, né, o doar-se, o ser indulgente, bondoso, caridoso, o não julgar. E é muito difícil para nós que somos criaturas egóicas ter esse movimento altruísta, né? De doar-se. E esse doar-se precisa ser desinteressado. Porque a partir do momento que existe interesse, né? A gente já está trabalhando na astúcia. Ou seja, eu faço esperando alguma coisa em troca. Alguém fala alguma coisa, gente? Por favor. Cris, Oi. acho que já estamos chegando no finalzinho, né? Falta 5, né? 5. Não sei se todo mundo entendeu o que eu falei antes, o que você está dizendo. Por que a disciplina é tão importante? Na verdade, assim, a nossa mente, nós nos identificamos com a nossa mente que tem os conteúdos lá do subconsciente, que é o orgulho, as coisas ruins que a gente fez no passado, que voltam por atração ou inércia, e a gente aceita isso. Então, você tem um objetivo de ser caridoso. Como disse a Tati ali, olha, eu quero acordar de manhã e amar a todas as pessoas. Mas, quando acontece algo, o primeiro pensamento dela vem lá do subconsciente, porque ela ainda se identifica com esse conteúdo. Eu estou falando ela, mas estou falando todos nós, né? Só um exemplo de novo, para todo mundo entender. Então, você se enche de boa vontade e diz, não, hoje eu vou ser caridoso com todas as pessoas. Mas, quando você se defronta com uma, o primeiro que vem é você criticar alguém, censurar alguém, julgar alguém.
Então, não vai existir, não é, a gente ser caridoso sem quebrar essa identificação. Sem você. Por isso que lá no começo ele falou, a disciplina, se a Cris quiser voltar lá no primeiro slide, ele diz assim, a disciplina não faz ter autocontrole. Que é exatamente esse controle, de não permitir que esse primeiro movimento, né, ó, ele domine a mente da gente, tome o espaço mental nosso. Porque se nossa mente distrair, a gente não tiver presente esse primeiro pensamento, que é lá do subconsciente, que é negativo, dominar a gente, não tem espaço para o novo, que é a caridade, como a Cris colocou ali, a indulgência, a bondade e tudo mais. Então, o que precisa fazer? Primeiro, quebrar essa identificação, estando presente no seu mundo. Não deixando que esse primeiro pensamento tome seu espaço mental. E aí sim, você coloca o novo, a caridade. Era isso, Cris. Desculpa falar tanto aí. Imagina, Jorge, é maravilhoso, porque a gente vai falando, vai compreendendo, né? E é esse o nosso objetivo, porque a gente está aqui todo mundo para aprender, né? Eu acho que dá para ler aqui o último pedacinho, e ele continua, né? Depois de compreender claramente seus objetivos e prioridades, olha só, né? Parece tão simples. Compreender claramente seus objetivos e prioridades. Normalmente, claramente, a gente não tem nada, né? Porque é sempre muito confuso, a nossa mente pensa em mil coisas ao mesmo tempo, é um bombardeio de pensamentos, então, é, isso tudo, né, essa disciplina, ela nos ajuda diretamente nesse quesito, né? Porque eu preciso me manter calmo, tranquilo, compreendendo claramente quais são os meus objetivos e prioridades, traçando metas, como agir, como pensar, como sentir. E isso diuturnamente. E o bacana é que isso tudo vai trazendo, vai fazendo atrações, né? Atrações, vai atraindo aqui, vai atraindo ali, porque o que atrai a vida da gente, as circunstâncias, as pessoas, as situações, é o nosso subconsciente. Então, quando eu vou colocando informação nova nesse subconsciente, e isso a gente falou lá atrás, né? Na aula do consciente, subconsciente, superconsciente. Eu vou transformar, essa é a verdadeira transformação. Quando eu vou colocando informação nova nesse inconsciente, e isso vai exalando, né? Novas energias e com certeza atraindo coisas novas para a vida da gente. Porque todo mundo sabe, pensar positivo. Pensar positivo é um negócio que, né, parece muito simples, mas ele precisa estar conjugado com o sentimento, né, com a emoção, com o coração, para que haja a compreensão verdadeira. Do contrário, fica só de superfície, como quase tudo que a gente faz. Deve estar disposto a fazer os sacrifícios necessários para alcançá-los. Aprender a dizer não é uma habilidade que se desenvolve ao longo do tempo, começando pela criação de limites. Ser honesto consigo mesmo e com os outros sobre o que você está disposto e não está disposto a fazer. É isso, gente. Nosso horário se finda, né? Não sei se alguém quer fazer, a gente continua na próxima aula. E não sei se alguém quer fazer o encerramento, tem alguma questão. Ninguém? Então tá. Então eu mesma vou encerrar. Só vou fechar a imagem aqui. Então elevemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos intui, nos abençoa, nos traz paz, discernimento, alegria no coração, por sentirmos a presença de Deus e de Jesus.
que nós possamos, Senhor, nos nossos dias, nas nossas noites, em cada pensamento, em cada sentimento, lembrar e sentir o teu amor que inunda cada um de nós, através da bondade, do carinho, da indulgência, da benevolência. Que cada pensamento seja sentido, observado, que tenhamos constância. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos dás. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. E que assim seja. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Uma boa noite. Boa noite, gente. Boa Obrigada noite, pela gente. aula. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.